Olá, meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou a mãe da Alice, uma garotinha incrível que está dentro do espectro autista. Nesse canal eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada, desde o diagnóstico, um pouco da nossa rotina, nossos desafios, as nossas vitórias e tudo que eu tenho aprendido ao longo do caminho. O meu objetivo é criar um espaço de apoio e troca de experiência para as famílias que estão passando pelo mesmo que a gente. Se você faz parte do universo autista ou gostaria de aprender um pouco mais sobre autismo, seja bem-vindo ao meu canal. Sinais de autismo e como eu descobri que minha filha é autista. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês da nossa experiência, tudo que eu tenho aprendido ao longo desses anos. Eu notei que a Alice era diferente desde quando ela era bebezinha. Ela tinha alguns comportamentos que era diferente das outras crianças. A gente não quer comparar uma criança com a outra, mas a gente precisa ter um parâmetro do que é o habitual nas crianças. Ela é a minha filha única. Quando ela era bebezinha, eu amamentei ela até os 3 meses. Tivemos confusão de bico e acabei experimentando e não amamentei por muito tempo. Quando eu amamentava, eu notava que ela não olhava muito para mim. Eu sempre achei isso bem diferente, né? Foi passando o tempo, ali sempre foi uma neném muito risonha, muito alegre. Ela balbuciava muito, ela conversava muito, brincava bastante com a gente. E ali até um aninho normal, com 11 meses, 10 meses, eu comecei a notar que ela estava com alguns atrasos. Não batia a palminha, não dava tchau, não mandava beijo, porque essa idade a gente já espera, né, perto do aninho. E eu notava que ela não fazia algumas coisas. E eu comecei a ficar atenta, comecei a pesquisar, comecei a observar ela muito, sempre teve acompanhamento médico. Conversei com o pediatra dela, eu pedi um encaminhamento para ele, para o neuro, e ele disse que ele trabalhava com isso há muitos anos, que a Alice não tinha nada de autismo, e eu achei, sim, eu falei, tudo bem, doutor, mas eu passo mais tempo com ela, e eu gostaria que o senhor validasse a minha intuição de mãe, e que o senhor me encaminhasse para o neuro. Ele não queria, mas ele falou que ia validar a minha fala de mãe, né, e me encaminhou para o neuro, e me encaminhou para o psicólogo também, porque ele falou que eu estava vendo coisas demais, que estava tudo dentro do esperado. Enfim, ele me deu umas naquelas, né? Tudo bem, o senhor pode me encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, para onde o senhor quiser, mas eu preciso de um encaminhamento para o neuro. Eu agendei, demorou, mesmo sendo pelo convênio, tudo foi muito demorado. Eu consegui passar com o neuro do convênio. Eu levei uma listinha que eu tenho até hoje, isso foi em 2020. Tem uma listinha aqui com todas as minhas, são 2 folhas, com todas as minhas dúvidas que eu tinha, que eu percebia que a Alice não fazia, isso ela já estava com 1 aninho e pouquinho. Eu levei no dia da consulta com o neuro, eu conversei com ele, pedi para ele me ouvir, né? Expliquei para ele todas as minhas dúvidas. Eu havia colocado ela na escolinha para ela poder ter essa interação social com as crianças. Mesmo assim, ela tinha muito pouco. A Alice sempre dormiu muito mal. Isso é um ponto muito importante que eu esqueci de falar, que a Alice tinha muito problema com sono. Ela não dormia. Se ela dormia meia hora por noite, era muito. Foi assim, até os 2 aninhos. Foi muito, muito, muito difícil. Eu achei que eu não fosse sobreviver, porque foi muito difícil ficar sem dormir. Ela não dormia de dia, ela não dormia de noite. Foi muito difícil. Eu conversei com o neuro. Eu expliquei todos os sinais que eu tinha observado. O primeiro, ali, chamava pelo nome Alice, ela não me atendia. Era bem difícil dela atender, ela parecia que ela não ouvia. Quando ela queria algum brinquedo, ou ela tentava pegar, ou ela pegava a nossa mãozinha e levava até o brinquedo. Ela não pedia, não apontava. Ela não compartilhava comigo alguma coisa que ela
estava vendo, igual as crianças fazem, olha o avião, não compartilhava comigo o avião passando. Depois de um aninho, ela não, aquela bebê sorridente não tinha mais, ela só fazia gracinha quando a gente brincava com ela. Ela não queria interagir muito com as crianças. Ela não conseguia brincar funcionalmente com brinquedos. Ela jogava os brinquedos, ela não brincava com eles, não dava função para eles. Ela corria bastante, ela girava a tampa de panela, ela brincava com coisas que não era para ela brincar. Ficava girando tampas de panela, ela ficava jogando bolinha, e pegava bolinha, jogava bolinha, pegava bolinha. Ela não brincava de boneca, ela não entendia as brincadeiras funcionais. Ela não brincava com função. Ela brincava, não conseguia fazer essa interação com função. Ela não atendia comandos básicos, ela não tinha compreensão, mesmo pequenininho, um aninho e pouquinho, não tinha, que a gente percebe que os bebês já têm, ela não tinha. Ela ficava girando entre o próprio corpinho dela, em volta do próprio corpo. Ela tinha algumas coisas que eram bem diferentes, que você percebe que uma criança típica não faz, mas ela fazia. Então foram muitos pontos que eu fiquei observando e eu trouxe para a consulta com o neuro. Expliquei para ele fez alguns testes, assim, foi uma consulta muito rápida. Ele fez alguns testes e já me falou lá mesmo que a Alice era autista. O encaminhamento para intervenção multidisciplinar. E eu fiquei assim bem assustada, porque foi uma consulta de 5 minutos. Falei para ele de tudo que eu tinha anotado e ele falou que a possibilidade dela não ser autista era muito pequeno e que era já para eu iniciar a intervenção precoce. E eu fiquei bem assustada, em choque, mesmo eu tendo desconfiança. Você ouvir de um médico é bem difícil. E ele me falou, eu fiquei bem assustada. Foi um período assim bem difícil de você entender o que está acontecendo, assimilar todas as coisas. E fui atrás de todas as terapias que ela precisava. E eu vou gravar um vídeo bem específico, dizendo como que eu fiz para eu conseguir todas as terapias dela. Ele passou bastante coisa, né, que é psicólogo, fono, terapia ocupacional, tudo aquilo que a criança precisa para se desenvolver. E a partir daí foi um novo início, né, pra gente, como família. Foi um período bem difícil de você aceitar que tudo aquilo que você esperava para o seu filho vai ser um pouco diferente do que você queria, mas é o seu filho, continua sendo seu filho, com um pouco mais de dificuldade e luta, mas ele continua sendo o seu filho. Foi um período bem difícil, assim, para mim, mas eu fui à luta por ela, porque ela precisava iniciar quanto antes a intervenção precoce. E algo que eu gostaria de compartilhar com vocês: se você vê o seu filho diferente, se você acha que ele tem comportamentos diferentes, se tem algum atraso, o mínimo que seja, na fala, se você dá algum comando ele não entende, pega para mamãe, dá para mamãe, olha a água. Se você fala coisas todos os dias e você percebe que ele não compreende, você percebe outras coisas, brinca, enfileirando coisas, não dá função para o brinquedo, tem atraso de fala. Se você perceber qualquer coisa diferente, não fica esperando, procura um profissional, observa o seu filho, anota suas dúvidas e leva para o médico, porque quanto mais tempo a gente perde, para eles é importante, porque quanto antes iniciar as terapias, eles vão conseguir tirar todos esses atrasos, porque cada atraso ele vai acumulando, um atraso acumula no outro, e ele vai tendo mais dificuldade de aprendizado. Então, se você percebe qualquer dificuldade do seu filho, de compreender, você chama o contato visual, você percebe que ele não te olha, tudo isso é um alerta e você precisa observar
E se você vê qualquer coisa diferente, não espera, leva ele no médico, conversa com o seu pediatra, passa com o neuro. Se não tiver nada, ótimo, maravilhoso, mas não deixa de levar para que ele tenha uma oportunidade de ter um tratamento adequado. E essa foi a minha experiência, e eu vou gravar outro vídeo falando das terapias. E é isso. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.